Na verdade, a grande influência do meu pai foi o que não fazer. Você tem filhos? Graças a Deus, não. Eu sou egoísta demais pra ser pai. Rapaz, então tem gente que acredita que é possível ser feliz sozinho, contrariando o nosso amigo Vinícius de Moraes, que diz o contrário. É impossível ser feliz sozinho. Será que esse é o caso do Regis Tadeu? Hoje a gente vai conversar sobre, vai reagir, na verdade, a um vídeo que me mandaram dele, em que ele diz que não precisa de filhos e não precisa de família para ser feliz. Muito legal. Olha, o Regis é um cara que já foi jurado do Raul Gil, é um cara meio crítico, assim, meio polêmico em todas as suas ideias, mas é um sujeito articulado, um sujeito inteligente e traz aí, defende bem alguns insights, algumas ideias que ele tem. Esse é o Expresso Psicologia, seja muito bem-vindo. Eu sou Rondinelli Nascimento, sou psicólogo clínico e a gente vai conversar a partir do meu ponto de vista como psicólogo, a partir do meu conhecimento, da minha experiência, mas eu também quero que você comente. Eu quero que você dê a sua opinião. Afinal, não sou só eu que preciso falar nesse canal. É muito importante que a gente transforme isso aqui numa conversa. Enfim, vamos reagir ao que falou o nosso querido Regis Tadeu sobre filhos e família. Vamos lá. Você tem filhos? Graças a Deus, não. Bater na madeira aqui. Por que, graças a Deus, não? Porque eu sou um cara muito... Eu sou egoísta demais pra ser pai. Egoísta demais. Como eu saí de casa... Eu já moro sozinho há muito tempo. Então, quando você mora sozinho há 40 anos, você desenvolve um tipo de autonomia que não há espaço para eu trazer uma garota para morar comigo ou para eu ter filhos. Não dá, cara, não dá. Você nunca abriu portas para isso? Cara, vou te dizer, eu nunca vi, de verdade, tá? De verdade. Eu nunca vi alguém falar isso. Nunca vi. A pessoa que não quer ter filhos dizer, eu não quero porque eu sou egoísta mesmo, eu sou individualista, eu quero ficar sozinho, não tô nem aí pra família e filho. Cara, esse é o ponto que eu gosto do Regis Tadeu, tá? Embora eu não concorde com quase nada do que ele fale, esse ponto aí é muito legal. Ele é muito humilde, sabe? Ele é muito autêntico. Nunca vi ninguém falar isso, que é egoísmo. Eu já vi pessoas que dizem que você tem que ter filhos, né? Ou que querem ter filhos, dizerem que isso faz parte do egoísmo, do individualismo, sabe? De tudo isso, de ismo que traz as novas gerações e tal. Mas essa perspectiva... Por que eu gosto dessa perspectiva do Regis? É que ele traz uma posição pessoal, de forma pessoal. Ele tá falando sobre uma decisão dele, como se fosse uma decisão dele. É muito comum que pessoas que defendem, que não querem ter filhos, é muito comum que pessoas que não querem ter filhos digam, evangelizem, sejam meio prosélitos até, no que diz respeito a ter filhos. No sentido de querer convencer as outras pessoas do porquê não se deve ter filhos nos dias de hoje. Hoje não, sabe? Então, não é um ponto pessoal, sabe? Eu começo a generalizar e às vezes você até aponta para outras pessoas e acredita e defende que ter filhos é uma maldade. Por quê? Porque você traz argumentos lógicos, assim, sabe? O real tá desvalorizado, Brasil, muita violência, muitos assaltos, instabilidade política, sabe? Que crueldade trazer um filho para essa nossa atual conjuntura. No geral, as pessoas que querem ter filhos, elas só querem. Eu só vou ter filhos. Não baseiam necessariamente, alguns baseiam, tá? Mas a maioria não baseia a sua decisão em subjetividade, em coisas filosóficas, em correntes, em conjecturas filosóficas sobre amor, paternidade. Na verdade, não. Na verdade, a nossa espécie não pode depender de conjecturas filosóficas, né? Sobre a lógica de ter ou não filhos. A nossa espécie, nenhuma espécie pode depender sabe, dessa subjetividade toda. Se a gente simplesmente deixar as coisas fluírem, a nossa biologia vai nos levar à reprodução naturalmente. É assim que funciona. Basicamente, todas as coisas são voltadas para a reprodução, para você manter a sua espécie competitiva no mundo. Em geral, as pessoas que querem ter filhos, elas não pensam muito. Isso é um ponto positivo? Não necessariamente, tá? Não tô dizendo que isso é um ponto positivo. Seria legal que você pensasse, será que é pra mim, sabe, ter filhos? Será que eu deveria ter filhos mesmo? Será que eu consigo? Será que eu daria conta? Seria legal que houvesse uma reflexão em relação a isso. Mas do ponto de vista de quem não quer ter filhos, em geral, existe muita reflexão. Porque você precisa de muita reflexão, você precisa de muita força mental para isso. E essa força não necessariamente é consciente, né? Não necessariamente consciente. Acontece muito de as pessoas que não querem ter filhos serem meio que evangelistas, assim. E você não pode, sinceramente, não faz o menor sentido ser assim. Até porque nós precisamos, assim,
A gente precisa de reprodução. Filhos são necessários. Filhos são necessários. Você não pode negociar isso, dizer, olha, a sociedade deveria parar de ter filhos. Isso é um pouco bizarro, né? O que é que eu posso dizer? Eu, por exemplo, não quero ter filhos. Eu não quero ter filhos. É um exemplo, tá? Na verdade, eu quero. Vou ser pai em breve. Mas vamos supor, eu não quero ter filhos. Que eu posso dizer, olha, pra mim não dá, não rola. Eu não acho legal pra mim. Não gosto, a ideia vai me atrapalhar na minha vida. O filho vai dar trabalho e vai me atrapalhar na minha vida. Mas que bom que outras pessoas querem. Legal, cara. Que outras pessoas querem. Vamos respeitar isso aí, né? Que é muito bom. Mas assim, só uma ressalva aqui. Em alguns momentos, o Regis fala ele desliza um pouco, assim, na generalização. Né? Por exemplo, quando ele diz, quando você sai de casa há 40 anos, quando você mora sozinho há 40 anos, nesse você, ele tá trazendo certa generalização. Ele tá colocando essa decisão pessoal na categoria moral universal. Naturalmente, isso é uma coisa natural que acontece, tá? Que é defendida por Immanuel Kant, que é um dos principais teóricos da filosofia da ciência e que, digamos assim, fundou uma parte do nosso método científico, né, da ciência hoje em dia. O imperativo categórico de Kant é a ideia de que você, quando defende um valor moral individual, você está defendendo o valor moral universal. Você diz que uma coisa é certa ou errada para você está dizendo que é certo ou errado para o mundo. Isso é natural, não dá para fugir disso. Então, quando o Regis diz que ele não quer ter filho, é possível que ele incorra numa categoria moral de que não é necessariamente legal ter filhos, não é bom. A minha filosofia, os meus argumentos lógicos podem generalizar isso. Não. Nunca foi o objetivo ter uma família? Não, nunca foi meu objetivo. Mas você nunca sentiu essa vontade? Porque, por exemplo, Zero. Eu tive uma criação muito legal, assim. Ainda bem que eu pude ter essa oportunidade. Ainda bem. E tipo assim, eu tenho vontade de dar continuidade nessa história de árvore genealógica. Você não sente isso? Não. Então será que A continuidade que eu vou dar é para quem acompanha meu trabalho. Para quem e os seus acompanha... discos? Olha, e os seus discos, né? Para onde vão os seus discos? Mas é interessante o que o rapazinho falou antes. Eu tenho vontade de dar continuidade à minha árvore genealógica, sabe? A seguir. Percebe como é um argumento, sabe? Mais ou menos, assim, do ponto de vista lógico, é bem mais ou menos, sabe? Justamente porque a gente não precisa necessariamente de argumentos lógicos e filosóficos. Mas esse argumento é puramente a base da preservação da espécie. É a base, assim. É exatamente por isso que a gente tem um impulso natural de se reproduzir. É por isso aí. É para que a espécie continue, para que a sua árvore genealógica continue. O argumento lógico filosófico é mais ou menos, mas é a pura verdade. É isso aí, é nisso aí que se baseia a nossa intenção de reprodutibilidade. As pessoas que não querem ter filhos, elas precisam lutar contra isso, consciente ou inconscientemente falando. O carinha perguntou aqui ao Regis sobre os discos. E aí, os discos, porque o Regis tem uma coleção, né, incontável de discos. Vamos ver aí o que é que ele disse. E os seus discos vão pra onde? Os meus discos, se Deus quiser, vão comigo. Vão comigo. Provavelmente Só na memória. Provavelmente eu vou tentar criar um mausoléu gigante, ou uma nave interestelar. Uma pirâmide. Uma pirâmide. Né? Eu não sei, porque de repente eu morro, vou para um lugar onde dá para você ter mais discos ainda, pô. Quer comprar tudo de novo? Não, certo, né? Tá certo. Pô, você pode enterrar, né? Não, né? Não é isso. Olha assim, parece que o Regis foi confrontado com uma pergunta que ele não tinha pensado muito, não tinha elaborado muito a resposta. Porque mausoléu gigante, uma nave, um lugar em que ele vai poder... Não, ele tá inventando. Vamos pensar assim, tá inventando, tá? Com todo respeito à intelectualidade, à inteligência do Regis, tá inventando. Não é isso aí. Tá sendo engraçado. O Regis é um pouco assim, tem um certo humor ácido e sarcástico, mas dessa vez não... O que eu penso é que esse é um bom argumento. A herança é um bom argumento para reprodução. É um argumento também biológico. Deixar as coisas que a gente construiu, que a humanidade construiu durante, sabe, sei lá, muito tempo para frente. Funciona dessa forma. E aí, ele se deparou com esse argumento e não tinha pensado muito sobre isso e acabou trazendo uma resposta aleatória. Pô, você pode enterrar, né? Sei lá, vai que alguém um dia acha. Não, eu já tenho... Você já tem um plano? Não, eu já tenho plano. Eu vou distribuir meus discos entre meus amigos. Distribuir meus discos entre meus amigos? Quem são os amigos do Regis? Adolescentes? Duvido. Nossos amigos, em geral, morrem com a gente, né? Por, sei lá, 5 anos depois, 5 anos antes. Eu vou... Tipo assim, o meu amigo que tem 90 anos vai herdar meus discos? Não funciona assim. Mais uma vez, não pensou muito como funciona essa questão da herdabilidade, da herança. Não pensou muito, porque geralmente os nossos amigos morrem na mesma época que a gente. Discos entre meus amigos.
Legal. Mas são amigos que valorizam. O outro já levantou a mão ali. Ó. São amigos que valorizam os discos, porque não adianta nada também eu deixar os discos para alguns amigos meus que vão encarar aquilo como puta, o cara deixou essa merda aqui. Cara. Não, cara. É verdade. Eu já tá todo mundo escalado. É igual o cara que gosta de carro antigo, né? E fala pra mulher assim, não gastei nada, tipo, baratinho. Aí o cara morre, tipo, fica lá o carro, a mulher acha que é baratinho, vende isso aí, qualquer valor. Pô, você tem que. Aí você ressuscita. Mas assim, você falou da sua mãe, como ela te influenciou, mas você não tem isso do lado paterno, por exemplo? Não. Não teve? Não. Foi criado pela mãe? Não. Meu pai foi uma pessoa absolutamente pusilânime. O que é isso? Pusilânime é um cara escroto. Não. Meu pai não teve. Talvez por isso você Na não queira verdade, ser pai? a grande influência do meu pai foi o que não fazer. Meu pai, as atitudes que ele teve foram grandes exemplos para mim do que não fazer. Problemas Então, nesse familiares sentido, aí, né? Você guardou muita mágoa dele. Não, eu não guardo mágoa, eu guardo hoje em total indiferença. Mas assim, os exemplos terríveis que ele me deu em termos de educação me mostraram o que não fazer, o que não ser. E você acha que de alguma forma isso influenciou na sua memória ou no seu inconsciente de hoje não querer dar continuidade numa família, não querer ter uma família em casa? Talvez. Querer viver sozinho, Talvez. afastado de tudo aquilo? Talvez, porque o fato de eu ter tido esses exemplos bem ruins me mostraram que a família não é necessariamente a melhor maneira de você adquirir felicidade. Tem gente que acredita nisso. Olha só, a família não é a melhor maneira de se adquirir felicidade. Tem gente que acredita nisso. Ou seja, ele está no imperativo aí, né? Ele está falando de forma social, assim. Ele acha que realmente não é somente para ele acha que realmente a família não é uma boa maneira, a melhor maneira de se conseguir felicidade. Tem alguns problemas aqui com o que a gente está falando, não? Tem uns problemas. Ele realmente está no imperativo, em alguns momentos ele fala de forma individual e eu abraço essa questão quando ela é individual e eu não quero ter filho. Quando ela se transforma no imperativo categórico, ela é uma tragédia, né? Uma catástrofe, porque se ele conseguir convencer as pessoas disso, a humanidade padece, né? O mundo acaba pra gente porque a espécie não se reproduz. A gente entra aqui em alguns erros, por exemplo, o proselitismo, converter, convencer é um primeiro erro. Tem um problema científico aí de dado, tá? Dizer que a família não é importante ou que a família não é uma forma de ser feliz é incompatível com os dados que a gente tem atualmente, que colocam família, construção de família e tal, como um fator de proteção de saúde mental. Então, sim, família gera, de alguma forma, proteção para a saúde mental. Algumas pessoas que têm famílias adoecedoras vão argumentar que não, mas o dado científico é para além de casos individuais, ok? Em geral, na maioria. O outro ponto é que ele pode estar falando aqui que, assim, ele não está falando isso, mas pode dar a entender que não é importante relacionamentos. Eu não acho que o Regis acha que não é importante relacionamentos, tá? Não é necessário ter famílias, ter família para ser feliz, eu concordo com isso, tá? Não é. Mas é importante ter laços. E essa ideia precisa ser defendida, né? Laços, relacionamentos são indispensáveis. Quando o Vinícius de Moraes falou que é impossível ser feliz sozinho, ele não estava necessariamente falando de namorar ou casar. Sozinho, né? Então, se você não tem família, você precisa de laços. E esses laços precisam ser extremamente fortes, justamente porque você não tem laços biológicos e obrigatórios, digamos assim, ao seu redor, né? Mas legal, cara. Gostei do que o Regis falou. Quando ele pessoaliza, eu gosto. Quando ele universaliza, eu acho que é trágico, mas ainda assim, que bom que muita gente quer ter filhos. Pessoas que querem ter filhos, reflitam também, tá? Não deixa isso somente na alçada das pessoas que não querem. Reflete também, de repente você vê aí se é pra você ou não. E eu realmente quero saber o que você acha dessa história. Qual é a sua opinião sobre essa opinião pessoal do Regis Tadeu? Tudo certo? Fiquem bem e até a próxima.